Sou professor aqui da Única Marcha e venho trazer dicas de história para vocês. Veja só, um dos momentos muito importantes para a gente estudar e que frequentemente cai no Enem é sobre o Brasil colonial. O Brasil colonial é sempre importante a gente focar sobre os conflitos coloniais, colonos, jesuítas e também a questão da escravidão. Saindo então do Brasil colonial, é interessante a gente pontuar um outro momento importante e que o Enem gosta muito de trabalhar, que é justamente o primeiro reinado. E no primeiro reinado nós temos a aprovação da nossa primeira Constituição, ali pelo Pedro I. Interessantíssimo, o Enem gosta muito, é justamente o chamado segundo reinado. No segundo reinado nós temos questões internas, conflitos internos do Brasil e também conflitos externos. O mais conhecido e talvez o mais cobrado do Enem seja aquele que nós chamamos de Guerra do Paraguai, um conflito que vai ali durar quase 7 anos na história do Brasil e que vai desgastar a imagem do Pedro II, sendo um dos grandes responsáveis pela crise do segundo reinado, inaugurando, portanto, um período novo da história chamado de Primeira República. Na Primeira República, interessantíssima a crise do encilhamento e, sobretudo, os chamados conflitos urbanos e conflitos rurais. De vez em quando, alguma coisa cai no Enem, o nosso cangaço, fenômeno natural aqui do Nordeste. Dentro dos fenômenos urbanos, nós temos aquela revolta da vacina, a revolta da chibata e a greve geral de 1917. 3 conflitos importantes, 3 momentos importantes da Primeira República. Então, estudem bem esses pontos. Saindo então da Primeira República, com toda certeza o Enem gosta muito desse período, é justamente a Era Vargas e a Revolução de 30. Então, um período muito conflituoso. Especificamente falando da Era Vargas, meus amores, estudem bem, com muita atenção, os 15 anos do período varguista. O cara entra no poder em 1930, só vai sair em 1945, dividido, portanto, em 3 períodos, né? O governo provisório, o governo constitucional e depois a nossa segunda experiência ditatorial na história do país, o tão famoso Estado Novo. Saindo do Estado Novo, vamos então entrar agora num outro período chamado de República Democrática Brasileira. Período ali dos governos de João Goulart, período do governo Jânio Quadros, do famosíssimo JK, então momentos importantes. Estudem bem com carinho, com muita atenção esses pontos. E aí, depois desse período, inauguramos aquela fase tensa da história do Brasil, que vai durar ali 21 anos, é a famosíssima ditadura civil-militar. Cuidado com o termo regime. Regime e ditadura militar, né? Cuidado com esses termos, ditadura é o nome correto. Então, um período que vai durar 21 anos na história do Brasil, tirando as eleições diretas, tirando alguns direitos dos cidadãos brasileiros. O Enem gosta muito de trabalhar com a questão cultural. Então, reparem as músicas produzidas ali do período de 1968 até os anos 80, né? Entender o rock, por exemplo, com a música questionadora, uma música da reabertura política, então interessante. E para finalizar, né, nós temos então o chamado Brasil atual. Os anos 1985, se estendendo até o período atual do Brasil. Tá aí algumas dicas para vocês estudarem. Sucesso no Enem!